Boa noite, irmãos. Vamos baixar as nossas cabeças nesse instante. Vamos estar fazendo nesse momento uma oração, nos pedindo que o Senhor nos prepare, para este momento especial, que é o momento onde iremos prestar culto ao nosso Deus. Os irmãos, por alguns instantes, baixem as suas frontes e vamos estar assim elevando os nossos pensamentos ao nosso Deus. Santo soberano Deus, eterno Pai, ó Pai, nesse instante, Senhor, nos colocamos diante de Ti, ó Pai, te suplicando que o Senhor nos capacite a cada um de nós, ó Deus, a cultuar o Senhor. Ó Deus, com a nossa imperfeição, ó Pai, com a nossa fraqueza, ó Deus, com os nossos, Deus, pecados, mas nós pedimos, ó Deus, que o Senhor capacite, ó Deus, através do Teu Filho, ó Deus, que morreu na cruz por nós, e o Senhor receba, ó Pai, este culto de adoração a Ti. Que o Senhor, Pai, nos capacite, que o Senhor nos dê toda a força e toda a sabedoria que necessitamos, ó Deus, para poder nos dirigir e nos direcionar ao Senhor, pela Tua grandeza e pela Tua santidade, pois nós não temos, ó Deus, mérito algum a chegar até Ti. Te pedimos, ó Deus, perdão pelas nossas falhas. Te pedimos, ó Deus, perdão pela nossa negligência. E nos abençoa nesse tempo. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Peço aos amados irmãos que se coloquem de pé. Nós vamos estar fazendo uma leitura em 1 Pedro, capítulo 1, o verso 13 ao 16. Eu vou estar fazendo essa leitura, mas em reverência à palavra de Deus, os irmãos coloquem de pé, aqueles que assim não puder ficar. Diz assim a palavra do nosso Deus: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tenhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Amém? Os irmãos podeis assentar. Nós vamos ter uma oração de confissão e após alguns instantes eu vou pedir para o nosso irmão Ornaldo nos elevar a Deus em uma palavra de oração pelo perdão. Após alguns instantes, o irmão se dirige a Deus em uma oração.
cada um de nós, ó Pai, pagando pelos nossos pecados, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque tu, ó Deus, demonstrou teu amor para com cada um de nós, ó Pai. Abençoa, ó Pai, cada um aqui, ó Deus, presente nessa noite. Obrigado, Deus, pelo perdão que concedeste, ó Pai, e pelo imenso amor e misericórdia derramado em nossas vidas, ó Pai, e nos dá, ó Deus, a certeza de vivenciando, ó Pai, a comunhão, sendo, ó Deus, cuidando, ó Pai, de viver digno da tua honra e da tua glória, Pai. Ó Pai, obrigado, ó Deus, pela tua igreja. Obrigado, ó Deus, por cada oportunidade, ó Pai, de estar, ó Deus, buscando a tua face, buscando, ó Deus, a sua presença, ó Pai. Esteja com a tua igreja, seja Deus, abençoando tudo que será feito e realizado para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Em nome de Cristo Jesus, que eu faço a oração agradecida. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Vamos nos colocar novamente de pé, aqueles naturalmente os irmãos que puderem, para a gente estar fazendo a recitação do nosso tema. Vamos todos em uma só voz, discernindo o tempo. Vamos todos? Tema? Discernindo o tempo. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. É a hora de vos despertar do sono. Romanos 13, 11 a 13. Nossa missão: edificar os salvos, sustentar os valores morais e espirituais do cristianismo e difundir a fé cristã. Continuamos de pé, vamos estar louvando o nosso Deus com o hino oficial do nosso tema, hino do cantor cristão 176, Tempo de Ser Santo. Vamos louvar com esse hino. Oh
abrir as suas Bíblias para o livro de Salmos 119 e estaremos lendo o verso 93 ao 105. Nós vamos fazer essa leitura alternada. Eu estarei iniciando e em seguida a igreja em uma só voz, e assim vamos ler do 93, o Salmo 119, do verso 93 ao 105. Diz assim a palavra do nosso Deus: Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Deus, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Os ímpios me empreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. Tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Quanto amo a tua lei e a minha meditação todo o dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aquele que eu tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idólatras, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os meus pés, para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mas que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso detesto todo o caminho da falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Amém? Os irmãos podem assentar-se. Nós vamos estar louvando a nosso Deus nesse instante com o ineto Bom Estarmos Aqui.
Estaremos louvando agora com o hino 9, Santo. Teremos agora uma oração intercedendo pela nossa igreja, também intercedendo já pelo nosso irmão que vai trazer a palavra do nosso Deus nesta noite. Eu convido o irmão Pedro a nos elevar a Deus numa palavra de intercessão, intercedendo a Ele pelo desenvolvimento e o andamento da igreja. Senhor Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por mais um vídeo, obrigado pelo privilégio de visitar a tua casa, pelo teu povo. Obrigado, Senhor, porque meio essa pandemia, o Senhor agora tem nos dado essa oportunidade de recordar e poder louvar, poder pensar aqui, mesmo dentro das limitações. Eu interceder pelo pregador, que o Senhor possa estar iluminando ele, que o Senhor possa estar usando ele como instrumento das mãos para falar a tua palavra, e que o povo possa estar receptivo, não só para ouvir, Senhor, mas também para aplicar isso aqui. Esta oração que eu faço nos méritos do nosso eterno Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Convido agora o nosso irmão Adalto, que vai trazer a palavra do nosso Deus nesta noite. Deus abençoe. Obrigado. Boa noite. Convido todos a se colocarem de pé
por favor, e abram suas Bíblias em Tito. Timóteo, 1 Timóteo, 2 Tito, Filemão e Hebreus. Vou falando de forma pausada, vou bebendo aqui uns golinhos de água e vamos tentar ser produtivos no que diz respeito à meditação na palavra de Deus. Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 14, será o texto para meditação. Tito 2, de 11 a 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande e Salvador, no nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu e zeloso de boas obras. Podeis assentar? Oremos novamente. Senhor nosso Deus e Pai bondoso, obrigado pela oportunidade que temos de celebrar a Ti. Isso advém do Teu Filho. Suplico pela glória do Teu Evangelho, resplandeça na mente, dando entendimento, no coração, despertando e dando desejos para que o Teu povo cresça, conheça e ame a Ti. Ajude-nos agora na exposição da Tua palavra e na compreensão da mesma. Assim oramos, por amor e nome de Cristo Jesus. Amém. Gostaria de pensar com vocês essa noite sobre motivação. Um tema nosso é motivação. Os economistas fizeram a pesquisa e o tema era: por que as pessoas dão gorjetas? Muitas de nossas ações acontecem automaticamente e às vezes nem nos perguntamos o porquê. E os economistas, alguns se reuniram e foram avaliar por que as pessoas davam gorjetas. É uma prática que acontece no mundo todo. Independente do país, tem a gorjeta. O garçom te atende, você vai lá e dá aquele trocado. Alguns países são mais generosos do que outros pela prática. Mas aí veio a curiosidade: por que as pessoas davam gorjetas? E pelo menos 3 respostas foram coletadas repetidamente e divulgaram o resultado. A primeira era aqueles que entendiam que o salário do garçom era baixo e precisava de uma contribuição extra para que ele mantivesse as suas despesas. Então tinha a generosidade de contribuir com o garçom. Foi a primeira resposta. A segunda resposta foram aqueles que retornavam ao mesmo ambiente, retornavam ao mesmo estabelecimento por mais vezes. Então ele contribuía com aquele garçom, esperando que da próxima vez que retornasse, pudesse ter um bom atendimento ou um atendimento diferenciado. Por isso ele contribuía lá com as gorjetas. E por último, aqueles que contribuíam, porque todo mundo contribuiu, eu vou contribuir também. Porque a maioria faz aqui nesse momento, eu vou fazer também. E foram 3 respostas. Obrigado, meu irmãozinho. 3 respostas aí, que se nós filtrarmos, vamos ter 2 motivadores. O próximo, o semelhante, o garçom, e a si mesmo, o alvo. Eu ser bem atendido da próxima e eu não ficar como diferente,
eu não ser o contrário dos demais. Essa daí seria pelo menos um filtro para os dois, coletado aí das 3 respostas. E aí, pensando sobre motivação, o real interesse, aquilo que está por trás das ações. Olhando aqui para essa epístola de 3 capítulos, nós temos Paulo falando lá no capítulo 1, versículo 5, orientando a Tito e comentando o histórico. Ele passou pela ilha de Creta. Hoje é uma ilha que pertence à Grécia, um paraíso para turismo. E ao passar por lá, em algumas cidades, ele fundou igrejas. E como é o perfil de Paulo, ele estava disposto não só a fundar igrejas. Ele não tinha a meta, olha, eu fundei tantas igrejas. Não. O objetivo dele é fazer discípulos. E a preocupação que Paulo tinha, após ter uma igreja constituída, era trabalhar a partir da liderança. Se nós olharmos Atos 14, de 21 a 23, não precisa abrir, mas eu vou ler. Tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição dos presbíteros. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Paulo, após constituir esses presbíteros, ele passa a se preocupar, especificamente na carta de Tito, com alguns ensinos que Tito era para ter. Se nós pegarmos aí capítulo 2 de Tito, versículo 1, tu, porém, fala sã doutrina. Só no esqueleto, para nós irmos nos situando. Perfil de Paulo, preocupação em fazer discípulos. Discípulos, pessoas sendo semelhantes a Jesus Cristo. Elas seriam moldadas, elas absorveriam esse caráter dentro da igreja local. Paulo, preocupado com a igreja local, fala de presbíteros, tanto em Atos 14 como aqui em Tito. Capítulo 1, Tito, ele, a partir do versículo 10, ele rebate falsos ensinos. Pulei de 5 até o 9, ele fala dos presbíteros, qualificações. E aqui, parênteses, não eram homens extremamente habilidosos, não eram homens extremamente letrados. Não, eram homens, pessoas de vidas transformadas. Era para olhar a vida daqueles homens fora da igreja, seus lares, suas famílias. E sendo praticantes de um viver piedoso, um viver segundo o padrão de Deus. Versículo 10 em diante, ele começa a rebater falsos ensinos. Agora, retomando 2:1, ele volta para Tito, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Capítulo 2, versículo 2 em diante, ele vai falando para a igreja, como ele deveria orientar os irmãos na igreja. Ele divide por classe: idosos, primeira classe, irmãs, senhoras, jovens. Ele vai dividindo, servos por último, no 9 e no 10. E aí nós chegamos à nossa porção, líder, o 11. E ele começa com a conclusão, uma conjunção conclusiva. Porquanto, ele vai explicar. E eu comecei a pensar na pesquisa feita, os economistas querendo entender a motivação, o real interesse, porquê de algumas ações. Comecei a me lembrar que o nosso Senhor Jesus Cristo, por vezes, ele não só olha as práticas, mas ele olha a motivação, o real interesse. Por exemplo, lá em João 6, 26, vocês têm me seguido, vocês têm vindo a mim, porque comeste pão e saciastes.
Se você perguntar a alguém, seguir a Cristo, estar aos pés de Cristo, aprendendo, acompanhando Cristo, é algo bom? De cara, a resposta é sim. Mas nosso Senhor avalia e diz: olha, vocês estão vindo a mim por outros interesses. Se nós pegarmos Mateus capítulo 6 e versículo 5, nosso Senhor avalia todas as práticas cristãs externas, oração, jejum, e ele combate fazer aquilo pela motivação errada. Vocês oram com o propósito de serem vistos. E para fechar o meu pensamento, comecei a imaginar o dia que estivermos perante Deus, como crentes perante o tribunal de Cristo. Mas toda a humanidade, todas as pessoas um dia comparecerão diante de Deus. E se Deus é aquele que avalia não só a ação, mas avalia também a motivação, essa deve ser uma preocupação de todo ser humano por estar um dia diante de Deus, ou diante do trono branco, ou diante do tribunal de Cristo. E pensando sobre motivação, pensando sobre esses interesses, olhando depois dessa leitura, as recomendações, comecei a imaginar, nossa, um moralista, aquele que prega fazer tudo certinho, vendo versículos como esse, ele vai abraçar. Vendo versículos como os próximos, também no capítulo 3, ele vai abraçar, vai dizer que é maravilhoso. E o que difere um regenerado por Deus, alguém que nasceu de novo, de um moralista? Em certo sentido, os fariseus iam para esse lado da moralidade. A moralidade não é ruim, pelo contrário, recitamos na nossa missão, sustentar os valores morais. Todas as virtudes, e as virtudes são essas qualidades benéficas ligadas à moralidade, elas são bem-vindas. Mas qual é o problema deles? A motivação. Fazem no intuito de se promoverem, fazem no intuito de barganhar com Deus e fazem pensando em si. A exemplo daquele que dá gorjeta, pensando em si. E quando eu olhei isso tudo, eu disse, pronto, já tem um problema. Agora, vamos ser avaliados por Deus e Deus olha a motivação. Qual é a solução para isso? Aquele dia que nós estaremos perante Deus. Como ter motivações que sejam aprovadas por Deus? Quando estiver perante o tribunal de Cristo, a igreja de Cristo, como ser aprovado por Ele? E Jesus Cristo, o tribunal dele, ou o trono branco, não é igual ao ensino escolar no Brasil, que se o garoto não passar, tem conselho de classe. Se o garoto não passar, ele vai ter 0,5 ponto, porque ele nunca jogou uma pedra na professora. Não é assim que funciona com Deus. Não vai ter provão no final do ano, não vai ter uma segunda chance. É estar diante dele. E pensando com toda a seriedade nessa importância e olhando para esse texto, somente as ações motivadas pelo Evangelho serão aprovadas por Cristo. Convido os irmãos a se colocarem de pé para recitarem, por favor. Somente as ações motivadas pelo Evangelho serão aprovadas por Cristo. Somente. Podeis assentar. Somente elas, somente elas. Somente as ações motivadas pelo Evangelho serão aprovadas por Jesus Cristo. E quando eu falo de Evangelho, eu quero que vocês pensem comigo. O Evangelho como a resposta, a solução, o plano executado por Deus em buscar a sua glória, restaurando pessoas rebeldes e mortas em pecado. Quando falarmos de Evangelho, é a resposta, a solução, o plano executado por Deus em Cristo, buscando a sua glória,
através da restauração de pessoas rebeldes e mortas no seu pecado. Vamos começar aí, o versículo 12 nos diz assim: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Primeira motivação que nós devemos, olhando para esse versículo, que eu quero pensar. Motivados, certo? Eu posso ter escrito errado, mas vamos lá. Motivados pelo reconhecimento de nossa própria natureza, revelada pelo Evangelho. Observe a condição aqui colocada: renegadas a impiedade e paixões mundanas. Esse quadro é o nosso quadro, é a nossa descrição. Tim Chester fala que a palavra aqui usada no grego é a mesma palavra que Paulo usa em Romanos 1:18, para falar da condenação do homem, da toda a raça humana caída em pecado. Foi a mesma palavra. Eu não conheço grego, por isso eu cito a fonte. Tim Chester. E no seu livro Comentário sobre Tito. E ele coloca isso, que é a mesma palavra para falar da condenação do homem, da humanidade. Todos nós. Se tem uma coisa que o Evangelho faz, é nos lembrar da nossa real condição. Quem nós éramos, de onde nossas práticas, das quais fomos resgatados. O Evangelho nos revela quem nós somos. Ainda no livro de Tito, olha como Paulo usa a mesma estrutura de argumento. Nós vamos ficar em 2, de 11 a 14, mas abram agora, por favor, e folheiem o capítulo 3, e 3 versículos, os 3 primeiros. Vamos lá. Tito 3, de 1 a 3. Lembra-lhes de que se sujeite aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, não sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Isso aqui o moralista vai dizer: eu apoio. Isso aqui vai dizer: eu concordo. Agora Paulo dá outra conclusão. Pois, uma razão conclusiva: pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Uma das dádivas do Evangelho, o verdadeiro Evangelho, aplicado pelo Espírito Santo, não nos deixa ensoberbecer. Às vezes, até teve uma postagem que eu copiei para mim, e aconteceu do evangelismo, não só eu, mas também outro irmãozinho, de ser bem aplicado. Quantos já não ouviram aqui a crítica: vocês crentes querem serem melhores do que os outros, só porque é crente quer ser o bambambam, quer ser o bonzão. E baseado nessa postagem eu pude dizer: olha, peraí, você não entendeu. Eu estou oferecendo um Salvador porque eu precisei de um Salvador. Eu preciso de um Salvador. Eu não sou melhor do que você. Não sou melhor. Eu conheci um Salvador e eu estou te falando dele. Se tem alguém que é bom nessa história, não sou eu, é ele, este Salvador. E Paulo orientando a Tito como edificar aquelas igrejas por onde Paulo passou e fundou, como edificar aqueles irmãos. Depois de constituir os presbíteros, ele começa a lembrar da graça salvadora. O livro de Tito, ele vai ser repleto de uma ênfase por boas obras, mas são boas obras motivadas pela fé.
É aquele casamento perfeito revelado em Tiago: fé e obras, crenças e comportamentos, indissociável. Por que você está fazendo isso? Por uma compreensão do Evangelho. O mundo tem até canal, tem uma série de coisas que fala: seja uma pessoa melhor, seja uma pessoa melhor, mude, seja uma pessoa melhor. E o nosso problema não é que nós precisamos melhorar. O Evangelho nos lembra que estamos mortos. Não se melhora um morto. Já pensou morto 2.0? Olha, eu era um morto 1.0, agora eu sou morto 2.0. Amanhã eu melhoro um pouquinho, morto 3.0. Depois morto 4.0. Mas a vida toda morto. Morto para o bem, morto para Deus. Todas as obras que Tito vai enfatizar naquela igreja, orientado por Paulo, é uma resposta à graça de Deus que se manifesta às nossas vidas. É a graça de Deus que se manifesta às nossas vidas. Se tem algo, meus irmãos, que na nossa vida com Deus anda assim bem progressivo, bem lado a lado, é quanto mais você anda perto de Deus, mais você vai admirar a Deus, mais você vai sentir amor a Deus, uma atração a Deus, uma inclinação a Deus, e você vai conhecer um pouquinho mais da sua pecaminosidade. Quanto mais perto de Deus, quanto mais eu olho para a Bíblia, mais eu vejo um monstro. Eu digo: não é possível que Deus se interessou por essa pessoa que eu sou. Não, Deus é extremamente gracioso. Se tem uma coisa que eu posso dizer por alma, é o quanto Deus é misericordioso comigo. Quanto mais eu olho para Ele e mais eu consigo vê-lo pelas Escrituras, eu vejo também a minha própria pecaminosidade. E o Evangelho lembra isso, quem nós somos. Charles Spurgeon, parafraseando, não fala do nosso pecado, não é a sujeirinha, não é a lama que o menino se sujou, vai lá, toma um banho, resolve. Não é a ducha lá da Ebenezer, que pode chegar um menino lá enlameado, liga a ducha que... Não, o homem é o próprio poço de lama. Se você tirar a sujeira ainda vai brotar mais. Esse é que nós somos. E o Evangelho, a resposta não é tentar melhorar, não. É a graça de Deus nas nossas vidas. Irmãos, quando nós nos avaliamos, nós conseguimos ver o poder de Deus, a graça de Deus nas nossas vidas, atuando de verdade. Não é se você se você entrou em paz com sua consciência, não, mas você consegue ver o poder de Deus na sua vida, educando-nos. Não é automático, não é Deus faz e acabou, não, é um processo, educando-nos. Mas você consegue ver, na sua caminhada com Deus, você vê o agir de Deus na sua vida, você vê o agir de Deus trabalhando para você, no seu coração, no seu íntimo. Você consegue ver isso? Deus, quanto mais você se aproximar de Deus, você vai ver mais Deus trabalhando na sua vida. Toda aquela classe, idosos, crianças, jovens, adultos, escravos, servos, aqui é a palavra, todos eles, todo aquele comportamento ali a ser tomado, ele leva em consideração isso, aquilo que o Evangelho revela quem eu sou. Ainda em continuidade, o versículo 13, por favor, alguém leia. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Grato. Versículo 13. Agora, irmãos, motivado por razões regozijantes reveladas pelo Evangelho. Olha o que o versículo diz: bendita
esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Lembre-se do que eu falei anteriormente, Salvador. Mas não é salvo de qualquer coisa, é salvo do poder do pecado, salvo da atuação que o pecado tinha um domínio nas nossas vidas. Colossenses, querendo fazer um contraste, lá no capítulo 1 ele coloca, porque ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. O contraste, o domínio que estava e que viveu. A história do Êxodo, Moisés sendo usado para libertar o povo de Deus, é uma ilustração perfeita teológica da libertação de Cristo nas nossas vidas. Claro que aquele povo era escravo, trabalho forçado, e precisou de milagres e milagres e milagres e milagres. Até que por fim, o sangue nas portas representou a ação final de Deus para a libertação. Mas aqui agora, nós não estamos falando somente de uma impiedade, pastores, nós estamos falando de algo que alegra, que motiva, aguardando a bendita esperança. Nós temos a seguinte situação. No site Voltemos ao Evangelho, teve um artigo intrigante que eu li há algum tempo atrás, que falava assim: um espírita, um islâmico e um testemunha de Jeová entram na igreja e gostam do culto. Parafraseando, concordaram com a pregação. Quem vai falar, quem seria um insensato de falar contra as boas obras? Contra um empregado obedecer um patrão? Contra uma senhora ensinar uma dona de casa a ser uma boa dona de casa, uma boa mãe, uma boa serva? Isso obviamente todo mundo vai abraçar. Mas as razões, as motivações é o que serão peneiradas por Deus, as motivações. Porque enquanto o moralista faz para se promover, faz para... Lembram lá em Lucas 18? Ora, fariseu e publicano, Senhor, eu não sou como os demais, nem mesmo com esse aí, como este aí. Eu jejuo, oro, dou dízimo. A parte do que o Evangelho me traz, eu vou no mesmo caminho. O que eu vou buscar para autopromoção. Eu vou buscar para tentar, como eu já fiz na minha vida, abafar a minha consciência me dizendo que eu estava condenado. E é desesperador você trabalhar e não saber quando vai ser o final daquele trabalho. Certa vez com um colega evangelizando e ele falando de boas obras, eu fiz uma pergunta para ele. Fala para mim quando é ou como é, a pergunta foi quando é ou como é que você vai saber que já trabalhou o suficiente, já praticou obras suficientes para dizer eu estou salvo. Ele disse, eu não sei. Se nós olharmos o jovem rico, quando o nosso Senhor elenca alguns mandamentos, ele disse, isso aí eu observei desde pequeno. Mas ele tinha algo inquietante no coração daquele homem, porque ele sabia que ainda não tinha vida eterna. Ele vai até o nosso Senhor e pergunta, Senhor, o que é que eu preciso fazer ainda para ter a vida eterna? As boas obras são válidas, as pessoas precisam. Mas a motivação dessas práticas, que os moralistas caem, porque não serão aceitas por Deus. E por que o crente vai praticar essas boas obras? Por que o regenerado, por que aquele que nasceu de novo vai praticar?
Ele vai praticar porque ele está aguardando, ele está esperando, numa alegria indizível, a manifestação de Jesus Cristo. E aqui cabe um parêntese gigante. Se nós perguntarmos às pessoas o que é que a graça fez nas nossas vidas, fizemos uma pesquisa dentro da igreja, não lá fora, dentro da igreja. Ah não, Jesus Cristo morreu por mim, amém. O que é que a graça vai fazer na minha vida? Não, ela vai me levar para o céu, vou morar com Jesus Cristo, amém, ok. Mas o que é que a graça faz hoje na sua vida? As pessoas vão se debater na resposta, algumas vão se debater na resposta. A graça, o que é que ela faz hoje na minha vida? Se voltarmos ao versículo anterior, é viver no presente século, aonde nós estamos, na presente era, de uma forma sensata, justa e piedosa. Uma vida com Deus é uma vida que vai trazer equilíbrio, vai dar entendimento a lidar com todas as circunstâncias, seja com dinheiro, profissão, seja lá o que for, desejos. Uma vida com Deus vai colocar isso devidamente na balança, devidamente pesado na balança, e isso vai dar um peso, porque a graça de Deus é hoje. Paul Tripp, no seu livro Como as Pessoas Mudam, coloca esse desafio: o que a graça de Deus faz hoje na minha vida? Eu sei o que ela vai fazer, mas hoje você vive a alegria, a esperança de ver Jesus Cristo trabalhando no meu caráter hoje, no presente século. É a dona de casa atrás de uma pilha de pratos, é a dona de casa atrás de uma fralda suja, é a senhora aconselhando as irmãs a serem donas de casa, são os homens treinando outros homens para tomarem decisões, para liderarem. E isso não quer dizer perfeição, isso quer dizer que você, na liderança, você vai até ter que participar de quando se erra. Isso é a nossa realidade no presente século, aonde Deus te colocou, mas com uma alegria, com algo que vai te motivar a prosseguir, a enfrentar os desafios. E aqui eu faço a aplicação. Você tem esperança? Você tem esperança de quê? Qual tipo de esperança que você tem? Qual tipo de esperança? O Evangelho nos diz que a esperança não é um objeto, não é algo a acontecer. O mundo hoje está na esperança de uma vacina para solucionar o problema. É o mundo, não é só o Brasil, é o mundo, a esperança de uma vacina, encontrar uma cura. E eu oro pelas vidas, eu oro que Deus dê entendimento aos médicos, que Deus dê entendimento aos diretores de hospitais, aos governos. Eu oro, mas a esperança para o crente é uma pessoa, Jesus Cristo. E quando Ele se manifestar, nós seremos iguais a Ele. A esperança que amanhã ou depois eu posso falhar, eu posso errar, eu vou errar amanhã, eu sei disso, mas Ele não vai errar, porque a graça dEle vai me capacitar, vai usar pessoas, vai usar a palavra, para eu continuar a jornada até aquele dia que eu vou me encontrar com Ele. Ou Ele vem nos buscar, não sabemos qual dos dois vai acontecer primeiro. Qual é o tipo de esperança que você tem? Você tem esperança? 1 Pedro fala de uma viva esperança, viva esperança. É o tipo de esperança que você tem? Poderemos gastar muito menos esforços com evangelismo, transmitindo às pessoas, vivendo a realidade da nossa esperança. E apesar de sabermos que falharemos em algum ponto nessa caminhada, por mais de uma vez, Ele não falha. E quando Ele se manifestar, seremos iguais a Ele. Por último, versículo 14, eu vou pedir que alguém leia, por favor.
qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Grato, irmão. Por último, motivados pelos propósitos revelados pelo Evangelho. Motivado pelos propósitos revelados através do Evangelho. Isso. Olha o que o versículo 14 diz: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Meus amados irmãos, nós não estamos batalhando para buscar algo, nós não estamos batalhando para conquistar algo, nós fomos conquistados. Já aconteceu, já fomos conquistados, comprados, redimidos para algo. Você não está trabalhando, batalhando para ser santo. Você foi declarado justo e você está na labuta, na guerra contra o pecado, em santificação. Para remir um povo exclusivamente seu. O Evangelho nos revela isso. Eu dei a minha vida para aqueles que não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. 2 Coríntios fala isso. 1 Pedro fala isso. Ele morreu, 1 Pedro 3,18, o justo pelo injusto, para nos conduzir mortos para Deus. Nós temos um propósito. Nós não estamos atirando para todo lado. Nós fomos comprados. E o Evangelho nos lembra isso. O Evangelho revela isso. Amanhã ou depois você não vai defraudar seu patrão. Não é porque você está querendo contar pontos com Deus. Amanhã você não vai acordar e dizer: poxa, para que Deus me deu mais um dia de vida? Não. Você tem mais um dia de vida para honrar e glorificar aquele que morreu por você, que pagou pelos seus pecados. E isso é a beleza, os propósitos de Deus revelados através do Evangelho. E aí nós temos aqueles que advogam os mandamentos de Deus. Não, mas você tem que guardar a lei de Deus, você tem que guardar. Irmãos, Deus me livre, eu não queria nem chegar aqui hoje se fosse para eu não falar, para eu falar de libertinagem, de que agora somos salvos, podemos pecar. Não é isso. Mas não vamos confundir os propósitos. A lei de Deus foi dada para aquele povo escolhido por Deus, para que eles vivessem, e por dois motivos. Quando nós vivemos a vida que Deus quer, a vida piedosa, o padrão de Deus, ela atende a dois motivos, a dois propósitos. Primeiro, Deus é refletido, a glória dele é refletida. E segunda, serve de testemunho para os de fora, serve como uma maneira de evangelismo. Olha o que Tito 2 fala. Ele fala, por exemplo, 2,8, a linguagem sadia e repreensível, para que o adversário seja envergonhado e não tendo indignidade nenhuma de que dizer a vosso respeito. A preocupação dele dos de fora, de adversários, de outras pessoas. Aqui o dos servos, falando também, dando-lhes motivos para não serem respondões, a fim, olha, observe o 10, não furtem. Por que eu não vou roubar? Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina do nosso Salvador. Esse é o motivo de viver o padrão de Deus, servir de testemunho para os de fora, depois dele ser glorificado. E as pessoas não entendem a lei em Israel, o povo não tinha que guardar a lei. Meus irmãos, se alguém tem alguma dúvida, eu faço a pergunta: o que veio primeiro? Deus elegeu o povo ou o povo guardar a lei? Deus escolheu Abraão, tirou da terra, fez promessas e trabalhou naquela vida.
antes mesmo da lei. Ah, eu quero dizer que a lei não é importante? Eu não disse isso. A lei tem o seu papel para glorificar a Deus, como foi com o povo de Israel, como Jesus Cristo veio e cumpriu, Deus é glorificado, mas também servir de testemunho, como no Sermão do Monte, a fim de que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que estás nos céus. E aqui pensando nesse ponto, motivado pelo propósito, meus irmãos, essa clareza é algo constante no nosso dia a dia. Essa clareza. Para que Deus me salvou? Por que a gente não acredita em Cristo, levanta a mão na igreja, confessa Jesus Cristo, é batizado e morre ali? Por que isso não acontece? Deus tem planos, Deus tem propósitos para nós. Tem uma missão. Por que Jesus Cristo ainda não voltou? Eu te digo um dos motivos. Ainda tem povo dele na terra que não foi alcançado. Esse é um dos motivos. Isso eu lhe digo de certeza. Se o último foi alcançado agora nesse culto, Jesus Cristo volta. Um dos propósitos é que todos os que Deus salvou e elegeu sejam salvos. Deus tem os seus propósitos e Ele revela a nós. Como estão os seus afazeres, os seus planejamentos? Estão batendo de frente, de testa com o de Deus? Ou você diz, não, Senhor, quais são os seus planos? Os teus planos para mim? Como é que eu alinho cada dia? E é como um grande projeto. Você não termina ele perfeito da noite para o dia. Você monta e você vê. Poxa, saí do trilho aqui, volta. Senhor, os teus propósitos, eu estou alinhado. Eu estou alinhado com os teus propósitos, estou alinhado com a tua vontade. E não porque você está desesperado para ser salvo. Não, mas porque você entende que você foi comprado para isso. Você tinha um propósito, porque Deus se revelou através deles, para purificar para si mesmo um povo. E olha a beleza do Evangelho, como tudo se casa. Quando você entende o propósito, quando você vai viver essa vida piedosa, você não se ensoberbece, porque você lembra da sua natureza pecaminosa. Mas quando você lembra da sua natureza pecaminosa, você não entra em desespero, porque você tem uma alegria. E essa alegria faz você caminhar porque você encontrou propósitos. Você não está reinventando a roda. O Evangelho te dá um propósito. Viver para a glória de Deus. E assim como Tito, edificando o povo de Deus. Essa é uma beleza incrível do Evangelho. Onde não há mérito humano. Não há mérito humano, é Ele agindo em nós. Tito 3,4, quando porém se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador. Mais uma vez a palavra Salvador. E o seu amor para com todos. Você é um redimido? Aqui é a razão. Deus manifesta a sua bondade e o seu amor. Seus filhos, aqueles que são pais, têm que trabalharem para serem amados por vocês? Seus filhos têm metas, têm alvos para atingirem, para serem amados por vocês? Seus filhos? Aqueles que não têm filhos, seus pais têm que fazerem algo para vocês amá-los mais? Ou você já os ama? É totalmente diferente, irmãos. Como estão nossas ações de graças? Como estão?
que às vezes a nossa linha de pensamento de santidade é como o fariseu: olha, eu não mato, eu não roubo, esse mês eu não matei ninguém, esse mês eu não roubei ninguém, então estou bem. Mas a santidade na vida do crente é algo muito, muito, muito mais além. Se você olha a piedade, o padrão de vida, a vontade de Deus, como estão as ações de graça, estão crescentes porque eu vejo Deus agindo na minha vida. Minhas ações de graça estão crescentes porque aumenta a minha esperança a cada dia. Minhas ações de graças estão crescendo porque eu sou lembrado a cada manhã dos propósitos de Deus na minha vida. Como estão as suas ações de graça? É um ótimo termômetro, um ótimo termômetro. Tem muita coisa, muitos assuntos na Bíblia que às vezes a gente pode não estar tão se familiarizados. Eu mesmo tem hora que erro, escatologia a beça, erro demais, confundo. Tem hora que eu confundo expiação com propiciação, confundo. Tem hora que viajo longe. Mas se tem algo que todo crente deve conhecer, deve lembrar, deve abraçar a cada manhã, é o Evangelho. A resposta, a solução, o plano de Deus executado, revelado em Cristo, de Deus ser glorificado, buscando mortos, e transformando a imagem do Filho de Deus. Transformando a imagem do Filho de Deus. Meus irmãos, e Paulo termina esse bloco de ensino no 15, diz essas coisas, exorta, repreende também com toda autoridade. Às vezes eu vejo, culto evangelístico, prega o evangelho, vai lá, mostra o evangelho. É como o evangelho fosse para usar no culto de missões, evangelista. Meus irmãos, o evangelho é para o povo de Deus. Isso aqui era o cerne daquelas igrejas fundadas e de outras. Pega 2 Coríntios, o evangelho que também você recebi, pega a ceia. É a mensagem de Deus para o povo dele. Isso deve ser aquilo que motiva, que faz você sair da cama e praticar tudo aquilo que está, e buscar, e buscar, e buscar, como uma resposta daquilo que o Evangelho trouxe. Motivados pelo Evangelho. Convido todos a se colocarem de pé. Somente as ações motivadas pelo Evangelho serão aprovadas por Cristo. Lembre-se, não sabemos quando, mas todos nós um dia estaremos em lugares diferentes, o tribunal de Cristo, o trono branco, mas diante da mesma pessoa. E pensando em motivação, motivado pelo reconhecimento da nossa própria natureza revelada pelo Evangelho. Apocalipse capítulo 5, quando fala dos cânticos celebrados a Deus, ainda vai cantar as pessoas, povos de todas as tribos, raças e nações que o Senhor comprou, que o Senhor derramou sangue. A nossa pecaminosidade, de onde nós viemos, eternidade afora nós iremos lembrar. Da alegria, da esperança. Se Deus te chamou para um monte de coisa que você ainda não descobriu, eu te digo uma, para se alegrar nele. Ele ser a razão da sua alegria. A esperança nele. Por último, motivados pelos propósitos revelados através do Evangelho. Vamos orar.
Senhor Deus eterno e glorioso, Pai de amor, pelo Teu Santo Espírito, alcançamos graça através da obra do Teu Filho. Desperte o Teu povo a se alegrar em Ti, a viver a esperança que o Senhor nos dá, a esperança que não pode ser frustrada, não pode ser confundida. Ajude o Teu povo essa semana em cada área, viver lembrando dos propósitos pelos quais foram salvos, sem se esquecer da natureza que tem que lutar, mas sem deixar de dar graças, porque o Senhor, através de nós, pelo Espírito, podemos mortificar os efeitos da carne. A Ti seja o louvor, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Obrigado, irmão Adalto, pela mensagem. Deus abençoe. Peço aos irmãos que continuem aí de pé, porque nós vamos estar louvando a nosso Deus com o ineto Marcharemos. Abrir suas Bíblias para 2 Coríntios 13:13. Logo após a leitura, nós teremos o tríplice amém, um pós-lúdio e instrumental, e teremos assim despedido
deste culto nesta noite. Quero pedir aos amados irmãos que lembrem de estar orando, intercedendo pela família do irmão Daniel, pela vida do irmão Daniel. Hoje participamos na EBD, né, virtual, lógico, com ele, a sua esposa. Mas vamos orar por os nossos irmãos que estão também aí trabalhando, né? E aqueles que não puderam estar conosco também, né, por motivo superior. E também eu peço que vocês não esqueçam de estar intercedendo também, colocando diante de Deus, né, pelo retorno, né, do pastor, a estadia que ele vai estar aqui conosco nesse período, um período que nós sabemos que não está a menos, né, os casos, nós sabemos que está mais, tem mais casos, mas assim, irmãos, vamos estar seguindo e obedecendo os protocolos que são estabelecidos pelas autoridades e tomando os nossos devidos cuidados e colocando-se diante de Deus. Vamos fazer a leitura e logo após teremos o Tríplice Amém e oração silenciosa. Estamos despedidos desta noite. Vamos todos em uma só voz. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Podeis assentar, irmãos, oração silenciosa. Estamos despedidos nesta noite.